Olá, passando para deixar uma mensagem para vocês. Gente, eu aprendo cada dia um pouquinho. Eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. E Deus falou no meu coração que só tinha um jeito de eu conseguir ter um relacionamento com Ele. Só havia um jeito de eu estar na sua presença, na presença do Pai. Era crendo, confiando. Era me jogando de cabeça. E eu comecei a orar falando para Ele: Jesus, eu quero aprender a te obedecer primeiro e a entender depois. Então, em todas as minhas orações, eu falava isso: Jesus, eu quero aprender a te obedecer primeiro e a entender depois. E nessa caminhada, eu aprendi que quando a gente pede para Deus nos ensinar a viver pela fé, nós estamos aceitando um convite arriscado. Porque a gente precisa abrir mão da lógica humana. A gente viver pela fé, para a gente viver pela fé, a gente precisa abrir mão da lógica humana. Porque o mundo não entende o que é viver pela fé. Então a gente abre mão do mundo, abre mão das suas vontades, eu abri mão das minhas vontades, eu abri mão das coisas do mundo, porque abre mão da nossa carne, porque a nossa carne grita, né? A gente é humano, a gente tá no mundo caído, nesse mundo caído, então a gente passa por vales, a gente passa por tentações, mas a gente precisa perseverar. E aí eu aprendi, né, que quando a gente aceita esse convite de viver pela fé, a gente está abrindo mão da lógica humana e passa a permitir que a sabedoria de Deus tome decisões em nosso lugar, porque aí não compete mais a mim. Quando eu aprendi a tirar o foco das circunstâncias, tentei resolver, não consegui, coloquei na mão de Deus. Eu tenho que colocar, antes de tentar resolver qualquer coisa, eu preciso botar na mão do Senhor. Então eu fazia ao contrário, eu tentava resolver, não conseguia, ficava frustrada e às vezes, muitas das vezes, eu culpava Deus. Mas quando eu entendi que eu precisava colocar as coisas na mão dele, toma, Senhor, tá aqui. Eu não vou mais focar nas circunstâncias. Tá na tua mão agora. Agora o Senhor faz aquilo que o Senhor achar melhor. Então, quando eu comecei a fazer isso, gente, de verdade, eu comecei a sentir uma paz que vocês não têm ideia. Porque aquela ansiedade, aquele desespero em tentar resolver tudo do meu jeito, foi embora. Foi embora. E eu comecei a ter certeza, né, que o meu pai estava ali comigo, resolvendo as coisas para mim. Ele ia resolver de um jeito ou de outro. E foi tremenda essa experiência, eu tive respostas, foi muito bom. E essa oração que eu fazia todo dia, e faço até hoje, pedindo a Jesus que me ensine a obedecer primeiro e a entender depois, porque a gente tem sempre que aprender e tem sempre que vigiar, né? Porque a gente é carne.
Então, essa oração, ela me custou muito, porque existiam perguntas das quais eu nem tinha respostas. E Deus, ele não falava comigo, ele não me dava explicações. Óbvio que ele não me dava porque ele é soberano, ele é o Rei dos Reis, ele é glorioso, ele não tem que me dar satisfação de nada. Ele faz no tempo dele, quando ele quer. A glória e o poder dele é dele. E ele vai derramar em nós seu poder e a sua glória. As bênçãos virão no tempo dele, não é no nosso tempo. E eu comecei a aprender, né, que nesses momentos o desejo de Deus, eu creio que o desejo de Deus ali era escutar de mim, né? Era escutar de mim que eu confiava nele, que a minha fé não era só de ouvir falar, que a minha fé era de conhecer, era de colocar tudo nas mãos dele, me jogar aos pés dele, porque não tente colocar as coisas na mão de Deus pela metade. Não tente, você não engana Deus. Se é para colocar tudo nas mãos de Deus, coloque tudo, não coloque uma parte. Então eu me joguei, eu coloquei tudo nas mãos dele. E a palavra de Deus, ela cria novas realidades, mas é a espera entre o que Deus diz na Bíblia e a manifestação no mundo real que representa a devoção que ele busca em um relacionamento conosco. É essa espera que a gente passa a ter, a gente espera, a gente aguarda, a gente não fica mais ansiosa, porque está na palavra, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, quando a gente descansa em Deus, quando a gente descansa no Senhor, eu acho que a gente vira a chave, entende? A gente começa a crescer espiritualmente, a gente começa a ficar mais madura, a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E é isso que eu começo, foi isso que começou a transbordar em mim. Esse amor, essa paz, a paciência. Gente, eu tô paciente, eu tô conseguindo me calar, eu tô conseguindo ter domínio sobre as minhas vontades. Eu às vezes nem me conheço, mas eu tô conseguindo. E na palavra diz, né, que Abraão, ele queria apenas um filho, enquanto Deus queria dar a ele uma nação. E é isso que eu vejo. Deus, ele pode dar o que tanto queremos, mas quando ele nos faz esperar e quando nós obedecemos sem entender, ele nos entrega muito além do que pedimos ou imaginamos. Dói, gente, dói muito esperar, né? A gente sabe que a gente é imediatista, a gente quer para ontem. Mas eu aprendi a esperar no Senhor. E quando a gente se rende ao processo do preparo de Deus para nossas vidas, tudo flui. Todo o resto flui. Eu sinto a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu sinto a minha casa cheia da presença do Espírito. Eu sinto o meu relacionamento cada dia melhor. E é isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Ele faz. E aí a gente tem que estar certa. A gente precisa crer, confiar, porque é através da nossa fé que a gente consegue o sobrenatural, que a gente consegue viver o sobrenatural com Deus.
E creiam, gente, que nada, nada do que Ele nos pede se compara, pode ser comparado ao que Ele reservou para mim e para você. Nada. Então, busquem viver essa experiência tremenda com o Senhor. Busquem viver isso, porque é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Estar na presença do Senhor, viver essa presença é uma experiência única. É viver o sobrenatural, gente. Eu tenho tido experiências tremendas e eu tô falando isso para vocês porque veio ao meu coração esse desejo de falar para vocês, porque quando a gente é abençoado, quando a gente recebe alguma coisa do Senhor e a gente guarda pra gente, não é legal. A gente precisa falar para o irmão, falar para alguém que tem essa sede, tem essa vontade, esteja passando por algum problema, por alguma crise. Creiam, gente, creiam. Eu passei por muita coisa. E não vou dizer que não continuo passando, porque na vida tereis aflição, tá na palavra. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo e passou tanta coisa que não chega, o que nós passamos não chega a um grãozinho de mostarda, um grãozinho de areia, ao que Jesus passou por mim e por você. Mas a gente passa com paz na alma, paz no coração. A gente passa com resiliência, a gente passa sabendo que o nosso Pai, que o meu Pai está do meu lado. Porque o mundo pode virar as costas para você, mas o Senhor não vira. O Senhor está do teu lado. Vai ao encontro dele, busca ele. Ele está te esperando, ele está te esperando. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.